Você está ligado no nosso canal do curso Bacharel em Teologia, Academia Bíblica Bereia, o turma das segundas-feiras. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Segunda-feira, 22 de agosto de 2022, primeira aula da nossa nova matéria, Teologia Pastoral. Primeira aula da nossa matéria, Teologia Pastoral. Damos as bem-vindas a todos os nossos alunos. Queremos apresentar aqui um novo aluno, né? Para vocês ele é novo, mas para mim já é veterano. Pastor Juarez Martins, ali da cidade de Danbury, tá ali, pastor Juarez. Olha a simpatia do pastor Juarez, só para ele dar, no que ele dá tchauzinho, já é uma simpatia que sai pela tela, tá? Servo do Senhor, ele é um pastor de uma congregação da igreja Filadélfia, que tem ali a sede na cidade de Danbury, Connecticut. Pastor Juarez e sua esposa são os líderes ali da congregação de Waterbury. Assim que damos as bem-vindas, pastor Juarez, Deus lhe abençoe, lhe use muito, né? Que dê paciência para me aguentar, porque o pastor Juarez está me aguentando já há algum tempo, né? Já passou pelo básico, né? Ele está cobrindo algumas matérias pendentes, já passou pelo médio, agora o pastor Juarez vai ter que me aguentar no bacharel. O pastor Juarez é um herói, né? Um herói. Como todos vocês são heróis para me aguentar todo esse tempo, né? Tá ali o Elvis, né? Voltou do Brasil fresquinho, né? Fez uma quarentena no Brasil. Quarentena, não é quarentena de doente. Tá? Fez 40 dias no Brasil, né? Tá ali o Elvis está mais queimado, não. Deve ser a luz, né? Porque eu sei que ele não pegou o verão no Brasil. Nossa irmã Ana Bernardino, Deus abençoe. Está ali o Alexandre Guerreiro, essa cozinha muito bonita, Alexandre, pelo amor de Deus, eu tenho que te visitar aí logo, logo. Nossa irmã Nicinha, Deus abençoe, também um prazer grande rever. E o nosso arcebispo de... Oh, perdão, ele foi despromovido, né? Irmão Gleique de Souza, né? Eu chamo ele de arcebispo, mas, gente, não leva a sério não, né? O homem é tão importante que eu, sem querer, já coloquei ele num cargo que não corresponde, né? E está chegando quem? Vai chover, gente, vai chover. Irmã Márcia, vai chover, irmã Márcia. Meu Deus! E vai chover muito! Para com isso! Glória a Deus, eu já estava triste, já. Hoje eu já perdi 4 alunos. Eu falei, Não, já, será que a irmã Márcia vai ser a próxima? Pelo amor de Cristo, já perdi 4 hoje, 4, me deram, como diz o ditado, 2 tiros em cada pé. Falei, meu Salvador, o que é isso? mas eu tô firminha. Mas o negócio não é fácil não, meu irmão. O meu coração já não é mais o mesmo, entende? Já estou cardíaco, 4 hoje dizendo, tchau, pastor, não tem como. Por que não? E cada um apresenta, obviamente, as suas razões, né? E já estavam quase finalizando. Os cursos dele pararam tudo no meio do caminho. Eu falei, nem eu acredito. Aí quando uma Márcia não aparece, será que ela vai ser a próxima? Mas acredito que não. Não, Graças a Deus. Todos receberam a apostila? Todos receberam a apostila? Todos. Isso. olha, Lembre-se que o questionáriozinho da matéria anterior, vocês têm até a próxima segunda. Por favor, não deixa passar do dia 29, né? A menos que você tenha uma razão muito justificada para atrasar a entrega. Só o pastor Juarez está de boa, né? Que ele está entrando agora, ele não tem essa preocupação de entregar trabalho só depois na provinha. Aí sim, aí o pastor Juarez vai esquentar um pouquinho a cabeça, vai transpirar, vai mostrar a unção que sai dentro dele. Vocês vão conhecer a unção que vai sair do pastor Juarez, né? Esse homem aí é uma Bíblia ambulante, para a glória do nosso Deus, né? Ficamos muito felizes de ter o pastor Juarez conosco. Todos receberam as suas apostilas, todos, todos, todos. E isto, que bom, que ninguém deixou de receber. A gente está aí batalhando para que a gente não permita, na medida do possível, claro, né? Que a apostila não deixe de chegar ao seu destinatário. Vamos abrir a nossa apostila, está chegando aí a nossa pastora Cristiane Leal, eu creio que ela teve algum tipo de situaçãozinha, né? Ela é sempre uma das primeiras a chegar, mas é aquela coisa, né? Nem sempre é possível se chegar no horário. Vamos lá. Está faltando também 3 alunos, né? Inclusive um aluno novo que era suposto estar hoje, além do pastor Juarez, era para estarmos com 2 alunos novos hoje, irmão Ricardo e pastor Juarez. Boa noite, pastora Cristiane.
Me ouve e tá lá. Ela não pode falar porque ela tá com a boca cheia, né? É uma educação falar com a boca Não, cheia. Que eu vi a tô senhora. tomando sono, não. Ah, tá, perfeito. Eu pensei que a senhora estava comendo, desculpe. Deus abençoe e seja bem-vinda. Vamos Amém. abrir a nossa apostila. A pastora recebeu a apostila de teologia pastoral? Recebeu? Pastor, não sei se eu recebi, acho que não. Não, não é possível. Eu já mandei ela 2 semanas atrás. Ué, Meu Deus. Então foi a única que não recebeu, a única. Então como é que você vai acompanhar a aula de hoje? peraí. Não, não faz sentido. A senhora então é a única que não recebeu. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. Peraí. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Didática geral foi o último. Mas agora é teologia pastoral. Eu mandei há 2 semanas pelo correio. Todos receberam. Se a senhora não recebeu, então não sei de onde veio essa falha. Me ajudem a aguardar um pouquinho só, porque era suposto todos terem essa apostila, todos. Tanto que eu tomei as precauções de enviar com uma boa antecedência, para que não acontecesse nenhuma situação de emergência. Uau! Agora eu fico um pouco surpreso. Meu Deus do céu. Será que alguém pegou e guardou? Vou lhe mandar em PDF. Que pena. Depois a senhora me deixa saber exatamente o que aconteceu. Então, eu acabei de mandar agora em PDF. Ah, Acabei de mandar agora em PDF. Depois, se a senhora puder, por favor, que você precisa de ter essa apostila. Se extraviou, eu preciso saber para enviar uma nova tá. para a senhora, por favor. Eu mandei há 2 semanas, exatamente há 2 semanas. Tá? Essas coisas, infelizmente, acontecem, mas temos que batalhar para não acontecer. Boa noite, irmã Gláucia, paz do Senhor. Senhor, pastor. Aleluia, já estava ficando triste, né? Hoje já 4 alunos já Senhor, deixaram o curso. pastor. Paz, pastor. Que bom que vocês não nos abandonaram. Já 4 hoje nos abandonaram, né? No finalzinho, 4 hoje, finalzinho, terminando o curso, faltava 2 meses, alunos do básico nos deixaram. Eu falei, será que vai ser pastor Fabiano e Glaucio de novo? Não. Não, misericórdia, o que é isso? Correria, pastor. Mas você tem que tomar cuidado com essa correria. A correria às vezes leva a capotar. E se vocês capotarem, aí vocês não estão mais na escola. Pastor, a gente estava trabalhando na inauguração do novo templo. Estou ciente. Eu estava chegando 3 horas da manhã em casa, todo dia. Estou ciente, mas espero que vocês não capotem no meio do caminho, né? Porque vai ficar feio. Não, a gente vai adiante. Não, se vocês capotarem, aí fica difícil levantar vocês, né? Estou longe, não tem como levantar vocês se vocês capotarem. Vamos lá, gente. Receberam a apostila, pastor Fabiano e esposa? Receberam? Então, só pastora Cristiane. Que coisa séria. É a primeira vez que acontece, então, pastora Cristiane. Nunca aconteceu essa situação. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Depois a gente vê isso com a pastora Cristiane, o que aconteceu com a apostila dela. Bom, vamos ao sumário, né, que é a introdução, né, que dá um resuminho para vocês conhecerem a matéria. Eu creio que... Alguém deu uma folheada na apostila? Alguém, por uma curiosidade, conseguiu dar uma folheadinha? Mas é porque alguém... Sim. Fale, eu lhe ouço. A conexão da pastora Cristiane não está boa hoje. Não está boa. Só a irmã Ana Bernardino que deu uma olhadinha na apostila, ninguém mais... Sério, pastor Juarez, graças a Deus, pastor Juarez, obrigado. O Elvis, tá bom, aleluia. Sempre que puderem, por favor, gente, nós estamos no bacharel. E eu vou ser muito sincero, eu creio que já avisei a vocês, né? Eu vou apertar um pouquinho vocês no bacharel, porque, digamos, o básico a gente entende, o médio a gente relevou algumas coisas, mas no bacharel, com toda a sinceridade e carinho que eu tenho por cada um de vocês, eu vou apertar um pouco. Porque qual a questão? Entenda bem, não estou querendo aqui dar um sabãozinho em vocês de forma nenhuma, né? Eu falo isso com profundo respeito e carinho. Eu não posso deixar vocês passarem com muita facilidade no bacharel. Sabe por quê? Porque lá na frente alguém vai avaliar vocês. Você tem bacharel em teologia e, de repente, de acordo com o que você fala, o que você aborda, o que você coloca, compromete a você e compromete a nós. Quando estão me entendendo, gente? O bacharel em teologia implica numa violenta responsabilidade. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês têm consciência de que podem e querem levar adiante essa responsabilidade.
Concordam comigo? Porque, do contrário, fica comprometido o nome de vocês, o nome do Evangelho e o meu nome também. Porque aí vão dizer, poxa, que escola que esse povo estudou? Escola de incapazes ou de despreparados, entende? Eu já tenho ouvido muito isso. Não estou falando aqui que eu seja a melhor nós sejamos a melhor das escolas ou é o melhor dos professores. Longe disso, tenho muito que aprender, estou ainda que aprender. Mas vamos entender mais do que nunca, gente. Estamos no bacharel em teologia. Isso quer dizer uma enorme responsabilidade. E diante disso, eu não vou deixar passar fácil, entendeu? No bacharel. Não é que eu vou atrapalhar vocês de passarem, mas eu também não vou deixar a coisa passar assim levinho, levinho não, porque eu vou cobrar de vocês para fazer justiça. Né? O título que vocês vão receber, bacharéis em teologia. Todos estão me entendendo, gente? Vamos ver se alguém está me entendendo. E se alguém está me entendendo, fico feliz. Lá na frente, alguém não chegar no final, não vai reclamar. Não pode se queixar em nenhum momento, que a minha parte eu estou batalhando em fazê-la. Agora, a parte de vocês pode ter certeza, eu vou cobrar um pouquinho mais para que tudo seja feito dentro dos confortos. Vamos lá. A nossa matéria vai envolver algo chamado teologia ministerial, está aqui lá no índice. Uma base bíblica para o ministério. Vamos estudar sobre o que é vocação, qualificação. Vamos entender isso dentro do cenário do Novo Testamento, vamos entender o que é qualificação formal, a informal e a capacidade contextual. Vamos entender e estudar o comportamento do ministro em casa, entre o povo e no púlpito. Qual é o ideal do ministro? O objetivo que ele anseia, o que ele anela, o que ele deseja. A organização da igreja. O que a Bíblia fala sobre a organização da igreja? O homem, o esposo, o pai e o pastor. Né? Aí nós vamos trabalhar com a chamada referência. A referência quer dizer o seguinte: biblicamente, a referência bíblica de obreiro é o homem. Não que Deus discrimine a mulher, entendeu? Não se trata de discriminar a mulher. Deus não é machista e nem tampouco feminista, mas a referência bíblica de ministério é o homem, porque está escrito, né, que o pai é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, né, e o homem é a cabeça da mulher. Quantos estão me entendendo, gente? Não se trata de machismo, se trata de referência bíblica, tá? Então, o homem é a referência bíblica de líder dentro de casa e dentro da igreja. Tem a vida devocional, ministério, sofrimentos e recompensas, ética. Já estudamos, né, separadamente uma matéria no básico em teologia, então nós vamos recapitular alguma coisinha. A ética em Deus, a ética no ministério, a ética na função pastoral, pastor, líder na sociedade organizada, comunidade de fé e seu líder, né? O homem, líder religioso, coração do pastor, espírito de pastor, a missão integral, número 15, ação social, ministério pastoral, 16, a teologia social, uma nova interpretação bíblica, 17, o Espírito Santo no labor, no trabalho pastoral, 18, revelação salvífica, sensibilidade missionária numa conclusão objetiva, e o número 19, que é o adendo, né, que nós vamos entrar com algumas cerimônias. A nossa aula, nossa matéria está programada para ter 5 aulas. Se no dia 12 de setembro, que será a terceira aula, chegamos à conclusão de termos a necessidade de uma ou duas para fecharmos bem essa matéria, eu vou deixar vocês saberem, tá? Mas, a princípio, ela está programada para durar 5 aulas. Lembrando que a segunda-feira de setembro é Labor Day. Labor Day, geralmente, não temos aula, respeitamos, né? Alguns feriados que caem na segunda-feira, como Memorial Day, Labor Day, então anota aí. 5 de setembro, Labor Day, não teremos aula. 5, anote aí, anote, né? Para você já programar um passeio com a sua família, uma atividade com a sua igreja. 5 de setembro, segunda-feira, Labor Day. Então, não teremos aula, né? Inclusive, é o fim de semana que bate o meu aniversário, então eu vou aproveitar um pouquinho esse fim de semana do meu aniversário com a minha família, né? Uma situação tão pouco apertada, então, graças a Deus, né? A gente vai estar
pelo menos entre família, minha esposa e meu filho vão estar desfrutando juntos, né? Mais do que nunca desse final de semana. Vamos lá, então, partindo para a primeira página. Introdução, página 3. Os homens cobiçam, mas não sabem o que. Eles caminham, mas perdem a trilha de chegada. Eles lutam e competem, mas esquecem o prêmio. Eles espalham a semente, mas se recusam a cuidar do solo nas devidas estações. Aqui faltou a letra S do devidas. Eles buscam poder e glória, mas perdem o significado da vida. Palavras de George Gaider, né? Um poeta inglês do século XVIII. Excelente obra almejam os que são chamados, vocacionados por Deus para servirem. Porém, parece que uma desarmonia paira nas mentes de muitos que vêm para servirem nos ministérios diversificados, existentes hoje no corpo de Cristo, onde o lema humano de liderança ou de cabeça toma uma forma mais abundante e não menos diferente do que fala a Bíblia. Parece que o lema "eu nasci para comandar e mandar" tem tomado espaço nos corações dos que foram chamados para servir. Logicamente, se respeita e se acata as funções e ministério de liderança, onde seu papel se tem como muito importante, porém não sobrepondo aos demais. Onde se pesa a mesma responsabilidade, pois o dom supremo dado por Deus, o Espírito Santo, tem o poder de dar ou de se manifestar de diversificadas maneiras e nas mais diversas pessoas, conforme o apraz. Assim que nada temos de nós mesmos, pois tudo é dele e a obra bem como o obreiro. Eu creio que você já tem ouvido muitos obreiros, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, de uma maneira imprudente. Por que eu digo que é imprudente? Porque a Bíblia não nos orienta esse tipo de procedimento. Tá? Desculpe, já estamos estudando uma matéria que vai falar muito forte com cada um de nós, mas a Bíblia não nos orienta a ter esse tipo de comportamento. É como tal, a gente ouve muito obreiros dizerem assim: eu nasci para isto, eu nasci para liderar, eu nasci para conquistar, eu nasci para ser pastor, eu nasci... Ei, quem de vocês tem ouvido essas frases da boca de tantos? Vocês sabem que isso é uma demonstração de arrogância. É uma demonstração de pretensão. Nós não nascemos para exercermos esse tipo de ministério. Por quê? Porque é um dom. E dom não é uma coisa que nasce conosco. É uma dádiva, é um presente que é dado por Deus, não por mérito, não por merecimento. Essa doutrina chamada meritocracia, meritocracia, do merecimento, tem dominado os púlpitos das mais importantes igrejas ou até das menos importantes igrejas no mundo. Até igrejas de porte pequeno, igrejas de pessoas humildes, têm sido contagiadas por por esse espírito estranho, que não é bíblico, não é da parte do Espírito Santo, né? Eu nasci para ser líder, eu nasci para ser pastor. Ei, nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. Não é pelo fato que você tenha ou não chamado ao ministério, você vai tomar a arrogância de dizer que aquilo era algo para ser seu. Não. Nem a salvação. Vamos partir de um princípio muito simples. Era para ser nossa. Se temos hoje a salvação, é por graça, misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Estamos de acordo? Nós merecemos a salvação ou não? Nenhum de nós merecemos a salvação. Outra coisa que também não é bíblico. Preste atenção, essa introdução aqui é muito importante. Muitos costumam dizer: eu encontrei Jesus há 25 anos. Mentira. Como é que é? Não, pastor, eu encontrei Jesus. Mentira. Ele que nos encontrou. Nós não tínhamos capacidade humana, emocional e espiritual nenhuma para encontrar Jesus. Ele que nos encontrou. Ele que veio à nossa direção. Ele que se inclinou para nós. Ele que teve de nós misericórdia. Ei, quem de vocês aí, Jesus encontrou vocês? Alguém? Jesus encontrou alguém aí?
Encontrou? Hoje, que coisa boa. 31 de agosto agora vai completar 53 anos que Jesus me encontrou. Eu estou lutando para estar agarradinho na borda do vestido dele, né? Bastou é muito tempo, quer dizer nada, estou começando a engatinhar na fé. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, com colocações, com frases, com pensamentos que aprendemos de alguém. Não, o pastor fulano, que me formou, que me discipulou, me ensinou assim, ok. Não tiro o mérito que você tenha tido um pastor ou um discipulador com você, mas será que esse pastor ou discipulador que te formou te apresentou uma base bíblica sólida, usando texto e contexto, ou apenas um mero argumento próprio humano dele? Que isso, pastor? Eu não posso duvidar do meu pastor. Não, não estou querendo dizer que você tem que duvidar do seu pastor, mas eu estou querendo dizer que você deve ser um crente bereiano. O que é um crente bereiano? Avaliar o que ouvimos à luz da Bíblia. Se à luz da Bíblia aquilo que ouvimos não encaixa, descarta. Aí é coisa de Tessalonicense. Por isso que está lá em Atos 17, 10, 11, né, que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam nas Escrituras. Entenda-me bem, gente, eu não estou aqui querendo que você questione as palavras dos homens de Deus. Não, 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 não. Mas vamos parar um pouquinho. Temos que ter critério, porque nem tudo que os homens de Deus falam estão se encaixando ultimamente com os critérios da palavra de Deus. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Ih, essa matéria vai levantar poeira. Não, não duvido que alguém levante a mão e diga, estou saindo fora. Isso porque você não leu a apostila ainda. Essa apostila vai queimar. Vai queimar suas orelhas, vai queimar os seus olhos, vai deixar você um pouco angustiado. Porque tem coisas aqui que vão bater de frente com muita coisa que você aprendeu e julgou correto. Como eu também vivi essa experiência ao longo dos anos. Muita coisa que eu aprendi lá atrás, vocês pensam que eu aprendi tudo certinho? Não, irmãos. Quando você é discipulado por homens, qual é a tendência do homem? Errar. Sim, fracassar. Mas a coisa boa é que Deus sempre, ao longo do tempo, coloca pessoas que vai nos ajudar a nos corrigir e ajudar a corrigir a outros. O próprio Paulo deixa isso bem claro nas suas epístolas. Se escuta o cambiar ou a desarmonia da vocação, de responsabilidades com o de privilégio. Sou cabeça e não cauda, mas o que não penso é que devido à tamanha responsabilidade de ser o cabeça traz, e o que se existe após a condição de levar o corpo, direcionar o corpo. Isto faz com que muitos, às vezes, desejam ser um pouco cauda. Isto para serem ou terem seu tempo de serem conduzidos e direcionados. O que também é bom lembrar é que os ataques sempre são parte vital do corpo, e talvez não seja tão ruim assim ser ou ter a posição de cauda. Não que haja uma covarde aqui, mas sim um pesar humano. Tanto porque todos têm o seu devido lugar e a sua devida função no corpo. Não em vão que Deus, através do dom supremo, determina que cada um terá ou será na missão. Responsabilidades e privilégios se completam, bem como o gozo do trabalho, sendo este onde for, deve preencher as nossas vidas. Nossa salvação e alento se baseia na pessoa de Cristo Jesus, o cabeça do corpo. Por ele fomos chamados, vocacionados, direcionados e preparados. Aquele que começou a boa obra é fiel em completá-la. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, Romanos 8, verso 28 a 30, Hebreus, capítulo 12, versos 2, 3 e 11. Aí vamos entrar, então, diretamente no que é teologia pastoral. É a ciência que trata dos fundamentos bíblicos para o ministério pastoral, bem como das relações do pastor quanto ao seu trabalho, igreja, família, mundo, etc. Mas talvez podemos analisar esta teologia pastoral, a qual pode se confundir às vezes com a psicologia pastoral. Deveria se iniciar desde uma visão bíblica antropocêntrica, ou seja, o homem enquanto ser em si mesmo. Tanto o homem como o ser emissário de Deus,
como o homem sendo o alvo e o mais importante, o homem depois de suas demais relações, família, igreja, mundo, etc. Uma coisa que se confunde demais da conta. E vocês já devem ter ouvido da boca de muitos bons intencionados líderes. Primeiro Deus, preste atenção, que esses líderes costumam dizer. Primeiro Deus, segundo a igreja, terceiro a família. Ó, prestaram atenção no que eu falei? Alguns líderes costumam dizer assim, bem claro. Primeiro Deus, segundo a igreja, terceiro a família. Esta ordem, biblicamente, estaria correto ou não? Não. Por quê? Porque primeiro a família. Mas infelizmente tem líderes que ensinam como fosse brainwash, lavagem cerebral. Primeiro Deus, depois a igreja. Tem que ser igreja. Você não pode sair da igreja de domingo a domingo. Aí depois vem a tua família. Mas peraí, vamos olhar na Bíblia. A igreja, ela é composta de quem? De gatinhos, de ursinhos de pelúcia? A igreja é composta de quê, irmãos? Vamos lá. Famílias de pessoas. Famílias, pessoas. Como vamos tomar a pretensão de colocar a igreja acima da estrutura da família? Isso é absurdo, isto é antibíblico, isto é herético, isto é manipulativo. Estou falando dentro da Bíblia. Se você tiver dúvidas, eu passo todos os textos para você. Você vai ter que ter a paciência de começar a anotar. O líder que coloca a igreja acima da família é um manipulador. Pastor, que palavra forte! Para não dizer uma outra palavra mais forte. Eu estou usando bem suave. É muito suave o que eu estou falando. Mas, à luz da Bíblia, o líder que ensina que a igreja está debaixo de Deus vem em segundo lugar, ele é um manipulador, é um abusador emocional e espiritual. E não é digno de ser considerado um líder segundo Deus. Está bem claro à luz da Bíblia? Então, depois de Deus, é a casa, a família. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, está bem claro. Se o obreiro não governar bem a sua casa, alô, como é que ele vai governar a casa de Deus? Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Se isso não estivesse escrito na palavra de Deus, ok, você pode vir com 10.000 argumentos, mas se está escrito, vamos obedecer e vamos considerar o que está escrito. Aquilo que não está escrito, a gente tem que estudar, pedir iluminação da parte de Deus para descobrir a resposta, porque nem todas as respostas temos dentro da Escritura Sagrada. Vamos dizer que 90% das nossas inquietudes, das nossas inquietações e dúvidas, a Bíblia tem resposta, mas em torno de 10, talvez não temos. E aí precisamos de uma luz da parte do Espírito Santo e um pouco de coerência espiritual. Vamos lá. Teologia ministerial. Dentro da teologia pastoral está a teologia ministerial, tá? A palavra pastor quer dizer o que alimenta, o que guia, o que orienta, o que discipula. Assim deveria ser todos os pastores. Alimentadores do rebanho, discipuladores, não de homens para que sigam a eles, mas para que sigam a Cristo, ok? Deveriam ser guias na luz da palavra, assim deveria ser um pastor. Já ministério, alguém se lembra o significado da palavra ministério? Quero começar a nova matéria dando ponto aqui, 50 pontinhos. O primeiro que me disse assim, ó, é uma palavrinha que significa ministério. Não acredito que se fez silêncio. Não.
Eu não estou diante da turma do bacharel em teologia. O problema deve estar muito grave comigo, gente. Vou ter que pedir um outro professor para ficar aqui no meu lugar. Papai, gente, eu falei muito desse assunto no básico, no médio. Então vamos tentar descobrir onde está o problema. Se está em mim, eu tenho humildade para reconhecer que o problema está em mim. Seria uma função dentro do ministério? Uma função? Não. A palavra ministério tem um sinônimo, é uma palavrinha curtinha, de 6 letras. 6 letrinhas. Ai, Missão. Como? Missão. Não. Irmãos, agora estou ficando muito triste. Sério. Então agora tenho que descobrir onde está o problema. Se o problema foi em mim, em ter não sabido transmitir devidamente, ou o problema está em vocês. Eu tenho que descobrir. O ministério fala de serviço, né, pastor? Serviço, pastor Juarez. Graças a Deus, pastor, eu já estava pensando seriamente em me demitir. Então, o problema não está em mim. Obrigado, pastor. Como Deus lhe usou, pastor, 50 para o senhor. Como Deus lhe usou maravilhosamente. Glória a Deus. Por favor, queridos, por Cristo Jesus, não por mim, anotem letras garrafais. Ministério quer dizer serviço. Servir. Por favor, gente. Você iria passar vergonha. Desculpe, eu vou falar com muito carinho e respeito. Se alguém te perguntasse isso nos bastidores, o que quer dizer ministério? Não sei. Aí você passaria vergonha. Você estuda onde? Na Academia Bíblica Bereia. Qual é o seu curso? Bacharel. Que vergonha. Não seria também uma função, pastor? Não, a função é uma consequência do serviço. Ninguém precisa de função para servir. Mas quando eu sirvo, eu adquiro uma função. Isso é bíblico? Ou a senhora esqueceu? Oh, yeah! Vocês esqueceram com muita rapidez disso. Eu não preciso de função para servir, mas quando eu sirvo, eu adquiro uma função. Que situação difícil. Anotaram aí? Ministério quer dizer serviço ou servir. Anotaram ou não? Eu tenho certeza. Pelo amor de Cristo. Não vamos fazer vergonha para vocês mesmos, para Cristo e para o nome da nossa escola, por favor. Imagina só se alguém de uma outra igreja, e aí? Você está estudando? Bacharel em teologia, que legal! Lá aí. Qual o significado de ministério? Não sei. Essa resposta não cabe. Você tem que saber. Qual é o significado de ministério? Serviço. Serviço. Pastor, a palavra ministro, ela já é um pouco diferente, né? Não, igual. Não, porque ministro é servidor. Porque aqui é isso mesmo. É porque aqui na Bíblia nós temos cinco capítulos, né, que falam sobre ministro, né? Gênesis, Romanos, Colossenses, depois 1 Timóteo. Exato, mas se o irmão leu com o texto junto com o contexto, o problema é que a gente não lê às vezes o contexto. Só lemos o texto. Eles dão referência de pessoas que estavam trabalhando para Cristo. Servindo. Yeah. A palavra ministério vem da palavra grega diaconia. Quer anotar? Diaconia. D-I-A-K-O-N-I-A. Diaconia. É a mesma palavra usada para diácono. É mesmíssima, igualzinha. O problema é que, ao longo da história da igreja, a hierarquia, o título diácono foi estabelecido, mas, na verdade, lá em Atos capítulo 6. Só que se confunde o título com o chamado. Existe o diácono como título, mas ele não deixa de ser um servidor, um ministro. Um pastor
poimen, no grego, é o que dirige, é o que guia, é o que nutre, é o que alimenta, mas ele é um ministro, ou seja, ele é um servidor. Não há diferença para Deus. O problema é que nós, homens, gostamos de chamar as pessoas pelos títulos. Não é errado, entenda-me bem, não é errado eu chamar pastor Juarez Martins, não é errado eu chamar missionária fulano, não é errado, mas muitas das vezes valorizamos mais o título do que a função em si, que é de servir, né? Servir. Ademir, Ok? Todos entenderam, gente? Então, entenderam que ministério quer dizer serviço. Todos entendidos até aqui? E a gente vai tropeçar em várias situações agora, que você vai dizer, eu aprendi diferente. Mas a Bíblia diz assim. Se está interpretando a Bíblia de outra maneira, aí um outro assunto que temos que trabalhar para desfazer uma má interpretação ou mau ensino. pastor, Esquadrinharam, sim. a gente pode dizer que ministério é a função do servidor. Isso. Ô, pastor Juarez está rasgando hoje, gente. Gente, vão lá, lembra, dê um abraço do pastor Juarez, que você vai ficar igualzinho a ele. O ministério é a função do servidor. Aí está. Nós temos uma função. Aquele que serve tem uma função. Há um ditado aí fora, né, que diz que quem não serve para servir, não serve para viver. E a Bíblia diz que Quem não vive para servir, não serve para viver. Exato, quem não serve para servir, Vive para servir. Quem não vive para servir, não não serve serve para viver. viver. Exato, exato. Quem não serve para servir, não serve para viver. Isso Quem é um não fato. vive para servir, não serve para viver. Parece um troca-língua, né? Mas se a gente parar para pensar, tem um sentido até bíblico, embora não esteja isso na Bíblia. A Bíblia assim, nos ensina que mesmo servindo, fazendo de tudo, o que diz a Bíblia que ficamos como servos inúteis. Então não deixamos de fazer a nossa obrigação. Qual é a nossa obrigação? Servir. Quando nós não servimos, nós não somos ministros. Vamos lá. Esquadrinhar uma teologia ministerial não deixa de ser uma tentativa de se tentar falar ou referir-se no mundo de percepções que se dão com muita sensibilidade espiritual, sendo então que nós, que atamos em poucas partes deste todo, mas que demonstram um esboço da teologia pastoral. Teologia ministerial implica também os vários ministérios manifestados, como numa engrenagem do reino, onde junta as peças. Todas são de importância relevante para o bom desenvolvimento da missão da igreja. Essa expressão no grego é missio ecclesia, a missão da igreja. Seja liderança, louvor, evangelismo, educação, pastoreamento, misericórdia, intercessão. Existem igrejas que criaram ministérios, que entre nós aqui, não vou entrar nesses detalhes agora, porque a intenção minha não é criar polêmica, mas é trazer informação com base bíblica, que não tem apoio bíblico, ministério disso, ministério daquilo. Se a gente olhar, não é, para a base bíblica, repito, eu não vou entrar aqui, tem 3 ministérios hoje na maioria das igrejas que são um pouquinho polêmicos, porque a gente não encontra base bíblica. Não estou afirmando que seja uma heresia tê-los funcionando na igreja, mas eles não têm base bíblica. E aí? Então, para que eles existem numa igreja, partindo do princípio que tal ministério, não é? Tal capacitação de servir a Deus não tem base bíblica. É uma questão que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, na medida que, naturalmente, o assunto já vai desembrulhar, vamos dizer assim, o pacote, que é bem grande. Vamos começar, então, a desembrulhar o pacote. Desenrola aí, pastor. Quais são os 3? Vocês vão descobrir com a facilidade louca. Desenrola aí, pastor. Vocês vão descobrir. Eu vou devagar. Gente, isso aqui é para tirar o sono. Isso aqui é para tirar o sono, gente. Não se assustem, não. Uma base bíblica para ministério. Estão preparados para entender a base bíblica para ministério? Vamos lá. O homem não pode criar um relacionamento com Deus no sentido de conhecimento. Olha que interessante.
pois isso seria contraditório sendo o homem criatura limitada. O conhecimento de Deus pelo homem somente se manifesta se o próprio Deus se der a conhecer. Mas este princípio de aventurarmos a fazer teologia se dá mediante a revelação de Deus. Olha só. Revelação essa que o homem procura sempre acrescentar ou desvirtuar. Ou seja, ao ser humano é dado a colocar um pouquinho do seu tempero. A Bíblia diz assim diz o Senhor. Mas o camarada lê, mas é muito simples isso aqui. Assim diz o Senhor e o pastor Juarez. Um exemplo. A revelação de Deus deveria ser o suficiente, mas o homem considera ela tão simples. Então, para chamar atenção, para criar aquele impacto, aquela impressão, aí ele coloca e do pastor Juarez, ou da irmã Ana. Muitos de nós não nos contentamos com o básico da revelação de Deus. Se Deus disse ABC, eips, contente-se a receber ABC da parte de Deus. Se Deus disse DEF, fique no DEF de Deus. Não coloque o GHIJ, porque aí começam os problemas. Não, pastor, estou com o coração na obra. Não importa o seu coração na obra. Importa é a obediência ao que ele me pede. O que ele me pede está escrito. E temos o Espírito Santo para nos confirmar, nos guiar e nos dirigir. Muita gente está enchendo as nossas igrejas com a melhor das intenções. Mas intenção, irmão, boa intenção, não vai nos levar a fazer a coisa certa aos olhos de Deus. Para fazermos a coisa certa aos olhos de Deus, é seguir fielmente o quê? A sua palavra. Isso é prova de obediência, é prova de sujeição. Vamos avançar aqui? Vamos avançar? Vamos lá. O homem traz em si o mesmo sentimento, olha que diz essa frase aqui, ó, ao intranscendente, absoluto, como diria Barth, em sua teologia ao Deus totalmente outro, ao que afirmamos que o homem tem em si mesmo a prova desta revelação, que é este desejo a Deus e este sentir de buscá-lo. Santo Agostinho chama de semen religionis, né? O sêmen da religião, a semente da religião, é uma expressão latina. O homem tem em si isto, uma prova de sua revelação no homem e ao homem, além de muitas outras já conhecidas como a revelação natural, moral, escrita, encarnada e cultural, como o dogmatismo já definido na teologia sistemática. Mas o que é importante ressaltar, e nem mesmo temos o que mais comentar, é tudo que somos ou temos vem dele. Você prega uma beleza, uma maravilha. Ah, pastor, eu sou o cara, você não é o cara coisa nenhuma. Se você prega que é uma maravilha, é por causa dele. E, pastor, eu canto que é uma bênção, todo mundo se converte, começa a chorar. Eu sou o cara, você não é o cara coisa nenhuma. Se você canta lindo, é por causa dele que está operando através de você. Então, muitos de nós nos sentimos donos da situação quando temos algum dom, algum talento que sobressai sobre os demais, mas a coisa não é assim. Jesus Cristo é a máxima revelação de Deus, expressão plena de seu amor para com o homem. Nesta conclusão, observamos que Deus tem o homem como mais importante, seja ele quem que seja como esteja. Assim, a Bíblia traz referência do seu id, visando o homem objeto de seu amor. Agora, preste muita atenção que vem aqui adiante. Ó. Nesse contexto que Deus deseja esse relacionamento, podemos rever dados bíblicos para a formação de uma teologia pastoral. Por exemplo, quando a Bíblia traz palavras do próprio Jesus, eu vim para, meu Pai me enviou para, eu fui enviado para, toda a teologia que nós aventuramos formalizar seria dentro de uma focalização cristocêntrica na missão e construção de uma teologia pastoral. Esta frase foi enviado não tem menos de 40 vezes. Preste bem atenção, Jesus foi um exemplo de pastor, porque ele sabia a sua função, sendo filho de Deus.
Ele sabia da sua dependência, sendo ele o filho, a submissão ao pai. E número 3, ele sabia que como filho de Deus, e mesmo sendo Deus homem encarnado, ele teria que seguir regras. Esse é o grande problema nosso de ser humano. Por nós não termos ainda um conhecimento, de uma certa profundidade. Neste livro, nós muitas das vezes pegamos com a melhor das intenções textos deste livro e interpretamos ao nosso próprio ver, nosso próprio modo, mas nunca deve ser assim. É o problema da falta do uso correto da hermenêutica bíblica. Um obreiro que não usa corretamente a hermenêutica bíblica está correndo gravíssimos erros e riscos de ensinar tortamente a outros. Não importa a melhor das intenções que você tenha, não importa, não é apenas a intenção que vale, é fazer a coisa certa, do jeito certo, como Deus nos instrui na sua palavra. Olha o que diz aqui embaixo. Não venho de mim mesmo, mas sim que fui enviado por aquele que é verdadeiro, o qual vocês não o conhecem. Eu conheço porque procedo dele e foi ele que me enviou. Olha o nível de intimidade que Jesus tinha com o Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos envio a vós. João 17:18. Os termos mais importantes ou destacados são enviar, ouvir, e são termos usados constantemente. Os apóstolos estão sempre envolvidos a estes termos, que sempre também os estão usando, como é o caso de Gálatas 4:4. Olha só o que diz Gálatas 4:4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, e o caso de 1 de João 4:9. Nele se manifestou o amor de Deus por nós, que enviou seu Filho único ao mundo para que vivêssemos por ele. Estão percebendo? Enviar. Então, a teologia pastoral ela tem 3 planos a serem considerados. Número 1, o alvo. Quem é o alvo da teologia pastoral? Nós, seus servos. Qual é a procedência dessa teologia? Deus, o Pai. E qual é a função da teologia? É o enviar. Qual é a palavrinha lá no Novo Testamento que se usa pelo menos 29 vezes entre Mateus e Apocalipse, que é traduzido por enviado? Tem uma palavrinha. Ela é a mesma no grego e ela é a mesma na língua portuguesa. Ou seja, quando você detecta essa palavra, ela tem a mesma maneira de se pronunciar, tanto no grego como no português. É o ide? Não, enviado? Estão esquecendo de novo, papai do céu. Estamos começando a apertar dessa matéria. Ninguém se lembra qual a palavra que na língua portuguesa tem a mesma forma de pronúncia do grego, que quer dizer enviado. Não é possível, gente. Vocês não estão lendo a apostila, ou precisam tomar um revitalizante de memória urgente. Urgentíssimo. Ungido, pastor? Nunca. Nunca. Foi bom intencionado, guerreiro. Valeu a tua intenção, mas ungido nunca quer dizer enviado. Quer dizer que o nome de Jesus é Jesus enviado? Não. Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido, não Salvador enviado. Embora ele foi enviado, concordo. Mas a palavra enviado não tem nada a ver com ungido. Não estão se lembrando? Seria apóstolo, pastor? Oh, Não. irmã, salvou, irmã, apóstolo, louvado. É a unção Estava na do pastor. dúvida aqui se era Não apóstolo. pode ficar dúvida, não pode, mano, não pode. Deixa Deus lhe usar. Você está atrapalhando Deus, poxa vida. Que é isso, mano? Estou admirado com a... Anota aí. Anote. E eu vou te cobrar isso na próxima aula. E se você não responder, eu vou tirar 25 pontos. Que isso, pastor? Sério? Eu vou tirar 25 pontinhos de você.
Anote aí. Enviado quer dizer apóstolo. O apóstolo quer dizer enviado. Não, 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 não. Isso não pode de jeito nenhum ser esquecido, sob hipótese nenhuma. Jesus preparou 12 discípulos e depois o que? O que ele fez? Os enviou. Apóstolos. Ou será que vocês esqueceram tão rápido da história bíblica? Não pode, irmãos. Vocês têm que ver aquela série que está arrebentando, chamada The Chosen. Alguém já ouviu falar dessa série, The Chosen? Vocês têm que ver aquela série de novo, para vocês não se esquecerem, que se fala tanto na palavra apóstolo, 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 foram enviados. Olha, eu vou fazer uma terceira pergunta hoje, que vem lá do básico em teologia e, infelizmente, não é que eu queira ser pessimista, não. Vocês não vão se lembrar. E aí vai ser preocupante. Que eu vou voltar a fazer as 3 perguntas na próxima aula, né? Vou escolher um de vocês aí, se prepare. Não é para assustar, não. E se você não responder, eu vou tirar os 25 pontinhos. Sério? Fale, minha irmã. Mas apóstolo é um título, não é, pastor? Não apenas um título, se tornou um título e uma função, mas também um significado da palavra grega enviado. Agora, então, eu queria fazer uma pergunta, não sei se vai fazer sentido, mas... Então, eles eram discípulos, depois que eles foram enviados, eles se tornaram apóstolos? Exatissimamente. Então, enquanto eles estavam com Jesus, eles eram discípulos. Sem dúvida nenhuma, mas o pontapé, preste atenção, para a senhora compreender como a coisa funciona na linha bíblica. Na linha bíblica. Uma coisa é alguém ensinar diferente ao que a Bíblia ensina. Tanto que agora eu vou mostrar para a senhora. Abramos a Bíblia lá em Mateus capítulo 10. O problema é que alguns não consideram a visão bíblica, consideram a visão do que pensam ou a visão do que a denominação ensina. Mateus capítulo 10. Se você puder anotar isso aqui, é de grandíssima importância. Se você não anotar, você vai sair no prejuízo lá na frente. Isso eu te garanto. Mateus capítulo de número 10. Versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, por favor, não se esqueçam, sob hipótese nenhuma, de anotar esse texto. Olha só. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos. Peraí, como é que mudou de um momento para outro? De discípulo para apóstolo. Você vai entender daqui a pouquinho. O nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Verso 6. Mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Anote aí. Este é o credenciamento divino sobre os apóstolos bíblicos. Aí pegou mesmo. E aí, pastor, e os apóstolos dos dias de hoje? É só você conferir com o que a Bíblia diz, não são apóstolos bíblicos. Mas é pecado eu considerar o fulano um apóstolo tal? Não, não é pecado. Mas não é bíblico. E anote aí, nem tudo que é bíblico é pecado. Mas tudo que incorre em pecado não é bíblico. Tudo que incorre em pecado não é bíblico, mas nem tudo que é bíblico é pecado. Estão anotando, gente? Estou vendo que alguns não estão anotando, não estão nem aí. Em outras palavras, se eu conheço um fulano, apóstolo Daniel, um exemplo,
por respeito à pessoa dele, eu considerarei apóstolo. Mas se o apóstolo Daniel me perguntar, pastor, o que você acha de mim como apóstolo? Se eu conheço, se eu acompanho a ele, a primeira perguntinha que eu vou dizer a ele é o seguinte: vem cá, quantos endemoniados o irmão trabalhou em expulsá-los? Quantos enfermos o irmão orou e foram curados? Quantos mortos foram ressuscitados? Aí vai constranger. Fala, pastor Juarez. Pastor, escuta essa do pastor Juarez. Já sei o que ele vai dizer. Eu tenho uma concepção que pode ajudar a dar uma luz nessa questão. Perfeito, pastor. Por favor, à vontade. Nós percebemos que Jesus tinha muitos discípulos, e dentre os discípulos, ele escolhe 12. Exatamente. A quem deu o nome de apóstolos. Aí o que eu entendo? Que os apóstolos seriam aqueles que seriam enviados com a missão específica. Seriam os desbravadores na continuação da obra que Jesus iniciou. Exatíssimo. Pastor Juarez hoje está... Eu tenho que dar um abraço nesse homem. No dia 10 de setembro, ele já sabe disso. Dia 10, o pastor não escapa. Pastor, me perdoe. Nem que eu faça das tripas coração, termino a minha aula lá e vou atrás do senhor. Vou trazer meu presente, 10 de setembro, meu aniversário. Ô, papai do céu, já tô frito na frigideira sem azeite. Brincadeira, vai ser um prazer, pastor. Anotei essa data que é o aniversário, mas tô frito, gente. Eu tenho que levar esse presente para o pastor Juarez. A Malu veio primeiro que o senhor. Não, eu vi, ela teve aí com vocês no final de semana. Foi de bênção, que bom, fiquei feliz. Mas se ela vier aí no dia 10, vai ser de bênção dobrada, né? Procura trazer ela aí no dia 10, vai ser de bênção, vai ser de bênção. Amém. Anotaram o que o pastor Juarez falou, irmãos? Eu ia dizer exatamente, não acrescento nenhuma palavra, nem tiro nenhuma vírgula. Jesus teve vários discípulos, um total de 70, uma tradução de 72 discípulos, ok? Mas nem todos eles foram apóstolos. Ele separou 12. É que coincidiu que os 12 discípulos originais, os 12 primeiros discípulos de Jesus, foram comissionados a serem apóstolos. Os demais outros não. Jesus decidiu dar a eles o quê? Uma missão específica. Então, resumindo, quem são os apóstolos bíblicos nos dias de hoje? É o que o pastor Juarez falou, são aqueles que são enviados para serem desbravadores e eles têm que ir o quê? Com a credencial da autoridade do Espírito Santo. Está aqui no versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Essa é a credencial do apóstolo bíblico. Aí você pergunta os apóstolos de hoje: ei, apóstolo, quantos mortos você ressuscitou? Quantos demônios você expulsou? Nenhum até hoje. Então tem alguma coisa fora de lugar. Se confunde título com a função. Então hoje nós temos, em grande maioria, os apóstolos que sustentam títulos. Não estou dizendo que entre estes que têm um título não exista um que Deus use a semelhança dos apóstolos bíblicos. Não estou afirmando isso. Eu conheço mais de 500 apóstolos aqui na América. Só conheço dois que têm as credenciais bíblicas do apóstolo. E é assustador. Mas tem uns títulos também normal, né, de estudo, né? Igual reverendo mesmo, igual o título do senhor. Não é bíblico, é? Não, o título é reverendo terra, para né? distinguir entre os pastores alguém que tem um nível superior na formação da teologia. Então, existem os títulos tanto da terra, que é coisa de estudo, como também tem os bíblicos. E temos que separar um do outro, mas o problema é a confusão, minha irmã. Hoje se confunde muito os títulos daqui com lá de cima. Então temos que separar bem o que é da terra e o que é do céu, para não haver consequente mistura, e o problema de hoje é que há mistura. E havendo mistura, então generalizamos o espiritual pelo humano e o humano pelo espiritual. Pastor Juarez, por favor. Pastor, voltando à questão do apóstolo, eu acho isso muito sério e comprometedor biblicamente, por quê?
Porque quando os discípulos se reuniram após a ascensão de Jesus para escolher um substituto de Judas, o diálogo foi esse. Precisava ser uma pessoa que andou com Jesus, conviveu com Jesus como eles também conviveram. Exatissimamente. Experiências com Jesus. Exatissimamente. Então, escolheram 2 e houve a votação, um foi apontado como apóstolo. Mas eu vejo assim a seriedade que eles encararam isso. Jesus tinha vários discípulos, mas escolhendo um deles para substituir Judas, tinha que ser alguém que desde o princípio, desde o início, estava com eles. Então, com tudo isso, irmão, chegamos à conclusão. Entenda-me bem, não há como você desrespeitar alguém que tenha esse título, apóstolo. Fica na tua. Mas você sabe que, biblicamente, ele não é. A menos que você comece a conviver com ele, preste atenção, você comece a conviver com ele e ver a vida dele. Eu convivi com aqui um tempo que, a princípio, eu conheci ele de título. Mas depois, meus irmãos, vocês não estão entendendo. O que aquele homem orava e a quantidade de gente que era curada, pelo menos eu vi mais de 50 a 60 curas da parte de Deus na vida desse homem. Expulsão de demônios, mais de 30, algo assim, assustador. E 2 vezes, acompanhando a ele, tive a oportunidade, não vou entrar em detalhes, porque só quem viu entende e pode medir o poder da coisa. Vi 2 ressurreições. 2 ressurreições. É um negócio que assusta. Gente, pensa numa sala velatória com mais de 150 pessoas, a pessoa já estava morta há 9 dias, e vai lá o dito apóstolo, quietinho, tranquilo, coloca a mão na testa de uma senhora e, bum, levanta. E o mais estranho é que vocês sabem disso, que aqui nos Estados Unidos te tiram as vísceras, te tira tudo. E a mulher ressuscitou. E agora? Para explicar isso? Para Deus ser glorificado, foi uma coisa de louco. Teve conversões naquele funeral, teve reconciliações. Foi uma coisa de louco, gente. Está faltando hoje isso no meio das igrejas? Claro que está, gente. Está faltando isso e muito mais. Mas Deus ainda tem os seus apóstolos nos dias de hoje, né? No sentido, não como Jesus separou, mas tem os homens e as mulheres que ele também quer usar, não necessariamente com o título, o nome apóstolo, mas com a mesma graça, o mesmo poder e a mesma autoridade, porque ele mesmo disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. E agora, será que estamos chegando a esse nível? Isso é uma questão muito pessoal, entre você e Deus, entre eu e Deus. Se a gente não está fazendo isso, é porque Deus não queira. É porque, infelizmente, nós estamos limitando, de uma certa forma, a ação do Espírito nas nossas vidas, ou não estamos enquadrados dentro do que a Escritura nos pede. Pastor Fabiano levantou a mãozinha ali, eu não quero que ele tenha torcicolo. O áudio está fechado ainda, pastor. Pastor, ok. Na questão do apóstolo Paulo, ele é apóstolo pelo que ele fez, não, porque ele realmente não estava junto com os 12, né? No caso, foi pelos milagres e pelo que o senhor falou aí, né? Que tinha que encaixar. Exato. Lembre-se que Paulo é a única exceção, a regra, mas não de todos. Se o irmão parar para pensar, quem se encontrou com Paulo? Foi Paulo que se encontrou com Jesus ou Jesus que se encontrou com Paulo? Jesus que se encontrou com Paulo. Então, ele foi diretamente chamado por Jesus, e claro, para não quebrar a regra do apostolado bíblico, Jesus capacitou a ele com todas as credenciais espirituais. Os milagres, ele foi um desbravador, como colocou o pastor Juarez. Depois de Paulo, ninguém mais. Ninguém mais. Pastor, sim. E na questão de Paulo foi levado lá para o deserto da Arábia e ficou a sós com Jesus durante esse longo período, para ter uma experiência pessoal diretamente com ele. Alguém sabia disso? Eu ia fazer essa abordagem lá no finalzinho, pastor Juarez hoje está aqui o leque, graças a Deus. E aí? Ninguém nunca fez essa pergunta. Qual a razão
que o Espírito de Deus levou a Paulo a ficar no deserto da Arábia 3 anos? Jamais. Alguém já fez essa pergunta ou não? Nunca? Então vocês não têm curiosidade de entrar na profundidade. Façam perguntas a si próprios. Pastor, e é tão profundo que o ministério foi cerca de 3 anos e meio, o ministério de Jesus. Né? Com os apóstolos acompanhando. E aí vem Jesus depois, que foi assunto, aparece para Paulo e fica praticamente o tempo que ele ficou com os discípulos. Anotou aí? Se não anotou, você perdeu uma oportunidade de entender os propósitos de Deus. Interessante, pastor Fabiano. Paulo não caminhou com Jesus, mas Jesus levou ele 3 anos e meio para o deserto da Arábia para cumprir o mesmo papel, para cumprir a mesma grade curricular. E vocês estão comigo nesse deserto da Arábia. Aqui vocês não saem afinados e afiados, senão vocês vão cair no deserto. Eu não quero que ninguém caia nesse deserto, não. Né? Sejam bem-vindos no deserto do bacharel em teologia, né? Porque o negócio vai ficar quente. Você já está suando, né? Eu já estou aqui suando. Gente, deixa eu dar uma paradinha de uns minutinhos que eu tenho que enviar, só me dá 2 minutos que eu tenho que enviar a questão da prova dos irmãos de isto, que hoje é o dia da prova do médio, eu tenho que enviar, já passou do horário, e eu não posso deixar a desejar. Deixa eu passar aqui, só um momentinho, coisa bem rápida, que eu tinha esse compromisso com os irmãos. Perfeito, só um momentinho aqui. Enviada a prova de livros poéticos, por favor, enviem as respostas ao meu privado. Muito obrigado, Deus os abençoe. Perfeito, porque hoje é dia de prova lá com o médium, então a gente estava combinado em enviar as informações para eles, né? E eu estou aqui trabalhando hoje com 2 computadores, não é normal, não. Durante o dia eu trabalho com 3, mas à noite eu estou com 2, né? Só para vocês verem aqui, né? Que eu estou com um segundo computador, estou com um segundo computador aqui, então tá. Eu tenho que ter mãos de polvo para entender. Quero parabenizar o pastor Juarez, né? Pastor Juarez está, mas nós vamos ter que observar essas questõezinhas muito relevantes que envolvem a questão do ministério. Vamos lá, então. Vamos lá adiante. Pastor. Sim. Eu queria comentar o seguinte, é que eu acho que no mundo de hoje em dia, como as notícias se espalham muito rapidamente pelas redes sociais, não que eu duvide do senhor de forma nenhuma de você falar a respeito do cara ressuscitar a mulher depois de 9 dias, né? Mas como com a notícia dessa hoje, o cara consegue ressuscitar uma pessoa depois de 9 dias, uma pessoa morta, não se espalha assim rapidamente pelo mundo inteiro, né? É difícil a gente entender, né? Que as coisas, qualquer coisa hoje normal... Porém, mas pense comigo, esse tipo de notícias não se vincula, sabe por quê? Porque não vai trazer ibope para as pessoas. Não há interesse, entenda bem, Elvis, não há interesse de glorificar o nome de Deus pela maioria. É só a minoria hoje que está interessada em glorificar o nome de Deus. Ou você pensa que eu não me perguntei na época que... Embora isso aconteceu há 11 anos atrás, as redes sociais não estavam naquele auge como está nos dias de hoje. Vai acontecer exatamente há 11 anos atrás. Mas uma coisa dessa aí, se expõe uma notícia dessa hoje, e é provado mesmo, assim, para a pessoa ver mesmo que a coisa aconteceu, o tanto de pessoa que não podia se voltar mais a Deus... Sim. A coisa real, porque... Eu conheço 2 casais de missionários que vivem hoje no Níger, um país bem pobre no centro da África. E eles me mandam com muita dificuldade, para mim, vídeos de 5 minutos, de 8 minutos, de ressurreições, que a conhece lá naquelas tribos de feiticeiros. Agora, me pergunta se as redes sociais se interessam em vincular isso. Não sei se você está sabendo, o Facebook e o Instagram estão fazendo filtros de censura a esse tipo de vídeos. Por pesquisa que você vai descobrir. Se você faz envia um vídeo dessa natureza, é automático, não demora nem 1 minuto. O Facebook filtra e bloqueia. Eu tive semana retrasada, o Facebook me bloqueou 2 vídeos de 5 minutos. Você pode acreditar ou não, falando do arrebatamento da igreja.
O negócio está estranho. Instagram também. Eu vou ter um live agora, só Deus na causa, um live ao vivo com a pastora Diva, né, às 10 horas da manhã. Até já falei com a pastora Diva, a gente corre o risco de ter um bloqueio no Instagram. Vamos mãos adiante, mão na roda. Porque hoje a censura das redes sociais está sendo tremenda, Welves. Talvez não tenhas tido essa experiência, mas eu estou tendo e tantos outros. Concordo contigo, se esse tipo de notícia é vinculada nas redes sociais, ainda que haveria dúvida, o questionamento, mas como ressuscitar? Uma mulher 9 dias morta, já com as vísceras extraídas, o que é isso? Até entre os crentes há dificuldade de se crer nisso. Com todo respeito, Jesus mesmo falou em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem ele vai encontrar fé na terra? Não. E quando ele fala fé, ele não está falando da fé dos incrédulos, ele está falando da fé dos crentes. Lê direitinho lá em Lucas 18:8. O contexto envolve a fé dos crentes. Pela falta de fé de muitos crentes, Jesus não pode fazer milagres e muita gente vai ficar na tribulação. Lucas 18:8. Então, é triste. É uma realidade que hoje temos que admiti-la. Deus precisa ser glorificado? Precisa e deve. O negócio é que não há interesse de alguns cristãos e muito menos do diabo. Não é que o diabo é mais poderoso do que Deus, mas no que tange o livre-arbítrio do homem, Deus pode ser bloqueado pela ação do homem. A menos que Deus tenha uma ação soberana, sobrenatural de agir. Aí é outro assunto. Mas vamos lá. Vamos avançar. Lá embaixo, os termos mais importantes ou destacados, como já falei, são enviar e vir. E são termos usados constantemente. Os apóstolos estão sempre envolvidos a esses termos que sempre também os estão usando, como é o caso de Gálatas 4:4, né? Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, e o caso de 1 de João 4:9. Nele se manifestou o amor de Deus por nós, que enviou seu Filho único ao mundo, para que vivêssemos por ele. Agora, escute essa aqui. Nós vamos terminar já em 20 minutos. A questão teológica está aplicada num contexto. Vir revelação e vir escatológico. Referindo-se também a um constante vir no sentido de sempre estar se adorando e servindo, pois a divindade está sempre neste relacionamento do céu para com a terra, e neste vir de revelar-se e de se manifestar escatológico. Escatológico tem a ver com os últimos dias, né? Vinda de Jesus, arrebatamento, etc. Além destes versos, outros permeiam a ideia de vir, ir, sair e o ofício sacerdotal, como dizem esses textos que vocês estão vendo aí. Assim descreve o comentarista e escritor, como o ser envolve a totalidade do universo, assim também o vir envolve a totalidade do ministério cristão. O que quer dizer vir? Está envolvido com o nome igreja. Olha, outra perguntinha que eu vou fazer, espero que alguém rapidamente me responda. Qual o significado da palavra igreja? Ai, papai do céu. Enviar? Não, esse é apóstolo. Apóstolo. Nós já falamos várias vezes. Eclesia, pastor. Dá aí a tradução de eclesia. Ninguém se lembra. Tem um sentido de assembleia. Mas tem um sentido mais aberto, mais rasgado, mais literal. Qual seria? Eclesia. Ligado ao que estamos falando exatamente agora. Ou vocês se esqueceram? Gente, é só o pastor Juarez e poucos estão se lembrando disso. Está preocupante demais. Chamado para fora. Chamados para fora. Guerreiro. Vou te dar um beijo. Vou pedir permissão à irmã Juliana. Vou dar um beijão nesse... Guerreiro, 50 pontos. Chamados para fora. Irmão, não pode se esquecer disso de jeito nenhum, irmão. Estou ficando preocupado. Estou realmente ficando preocupado. Parece que essa matéria vai causar algumas dificuldades. Vocês precisam ler a apostila constantemente, gente. Por favor, tomem esse hábito. Eu creio que alguns de vocês ou perderam esse hábito ou esqueceram desse hábito. Procurem ler e reler. Igreja, eclesia, chamados para fora. O pastor Juarez também disse bem, assembleia, mas o sentido literal é chamados para fora. O que isso quer dizer?
Biblicamente, a igreja não foi feita para ficar só dentro de 4 paredes. Uma igreja que não cumpre a sua função de sair, de vir, não é igreja, é clube social. Desculpe a franqueza. Estou olhando pelo plano bíblico. É importante ter a igreja os seus momentos nas 4 paredes, 100%. Mas a igreja que não sai, não evangeliza, não corre atrás, não é igreja. É qualquer coisa, menos biblicamente igreja. No decorrer de sua mensagem ou do desenvolvimento de sua reflexão, vemos um tempo onde a igreja se torna instrumento desta missão, sendo ela, preste atenção, a igreja, o que ela é? Ela é capacitada, comissionada e enviada por Jesus Cristo. Então, essas são as 3 etapas da vida ministerial de uma igreja. Se uma igreja não tiver essas 3 etapas, não é igreja. É clube social. Toda igreja tem que ser, número 1, capacitada. Número 2, comissionada. Número 3, enviada. Pastor, temos um problema. Fala abençoado ou abençoada. São poucas as igrejas que estão vivendo esse contexto bíblico. Infelizmente, eu concordo com você. São bem poucas e a tendência diminui mais ainda por causa da incredulidade, da falta de compromisso com a Escritura Sagrada. Tem compromisso com muita coisa. Meu povo perece por falta de conhecimento. E como funciona esse texto bíblico nos dias de hoje, mais do que nunca. Vamos lá. Estes textos acima, né, que estão lá em cima, que não tivemos o tempo devido para lê-los, e eu sugiro que você leia, tá? João 7,16, 5,36, Mateus 9,13. Leia, por favor, leia. É o mínimo que você pode fazer para entender melhor essa abordagem, tá? Fazem uma referência específica a Jesus e a missio Dei, no latim, missão de Deus. Mas a igreja passa a receber referência que agora a responsabilidade lhe pertence. E as citações bíblicas são a ela direcionadas. Jesus, como já falamos e vamos repetir para você não se esquecer de jeito nenhum, Jesus os deu o nome de enviados, apóstolos. Por outro lado, é muito bom e necessário ressaltar a teologia pastoral que, além de bíblica e cristocêntrica, que logicamente não poderia deixar de ser, tem a sua ênfase caracterizada por alguns pontos, que são, olha só, agora você vai entender isso aqui, ó. Preste atenção, isso aqui é sério. Toda igreja tem que ter esses 3 elementos para funcionar como igreja. Ela tem que ser capacitada, comissionada e enviada por Jesus Cristo. Mas quais são as suas ênfases? Tem que dar atenção aqui. Proclamação do Evangelho, ensino, serviço, comunhão, profecia e adoração. Agora, preste atenção, essa palavra profecia não é o dom espiritual de profecia. Não é. A palavra profecia aí tem o sentido da revelação escrita. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, alguém completa o versículo? O povo se corrompe. O povo se corrompe, o povo perece. Então, essa palavra profecia, nesse contexto, não fala do dom espiritual temporário, mas fala do quê? Fala da revelação escrita da palavra. Hoje as igrejas estão tendo muito pouco ensino, e no momento que há pouco ensino da palavra, há pouca profecia. Está tudo ligado, ó. Quando uma igreja tem pouco ensino e pouca profecia, é uma igreja que não vai servir bem, não vai proclamar o evangelho bem, vai ter brigas, vai ter descomunhão em vez de comunhão, e a adoração vai ser a desejar. Está tudo ligado, gente. Está tudo ligado. Então, a base aí é a Escritura, que vai vitalizar, que vai revigorar a fé. Vamos lá. Vamos entender, vamos destrinchar, então, as características de uma igreja que vive a teologia pastoral. Anote aí, com todo respeito eu falo isso, muito carinho e respeito, pode doer um pouco, mas se a sua igreja não vive isso, está fora. Como é que é? Só está julgando a minha igreja? Não estou julgando a sua igreja. A palavra de Deus, ela é um raio-x que ela vai dizer
se a minha vida, se a minha igreja está enquadrada nesse modelo bíblico. Se não está, ore e comece a clamar a Deus para que o seu pastor, o seu líder, coloque esse modelo, que a igreja não é propriedade de homens, é propriedade de Deus. Ensino. Este é o aspecto disciplinar informativo da igreja. Era a primazia do ministério de Jesus. Alguém tem dúvida que o ministério de Jesus ocupava mais tempo para o ensino do que para a pregação? Alguém tem dúvida? Você acredita que nós temos uns alunos aí que rebatem isso com força? Não! O ministério de Jesus se ocupou 80% da pregação e 20% do ensino. Prova. Se você me provar com 3 versículos, eu me dobro a sua abordagem. Os 14 alunos que chegaram a fazer essa insistente declaração só tinham um texto isolado. Não provaram nada. Então, anote aí, o ministério de Jesus ocupou 75% da área do ensino. 75%. Só 25% na área da pregação. Isso quer dizer que a base da vida espiritual dos discípulos que se tornaram depois apóstolos foi o ensino. Mas qual é a base hoje do ministério de alguns obreiros? Nem fico quieto, nem quero falar, porque você pode ficar assustado e até triste. O povo hoje não está querendo nada, muitas das vezes, porque ensino, gente, o ensino confronta, o ensino exige responsabilidade, o ensino exige compromisso, o ensino vai trabalhar com o nosso caráter, e nós não queremos. O ser humano não gosta de naturalmente ser confrontado. Vamos ser sinceros, o ser humano não gosta naturalmente de ser confrontado. Não gosta, esse é um fato. E a gente vê isso com uma clareza pouco cristalina hoje em algumas igrejas e nos traz bastante tristeza. Proclamação. Isso tem a ver com o aspecto querigmático da igreja. Essa palavra estranha, né? Querigmático, vem da palavra grega querigma. Anunciação, proclamação do evangelho pela igreja. Esta afirmação é enfática e axiomática. Axiomático vem dizer de axioma. Não tenha dúvida que a igreja foi chamada para proclamar. Ou você pensa que Deus vai mandar um anjo hoje na terra para proclamar o evangelho? Então, axioma quer dizer algo que não se questiona. Jesus mesmo disse, se vós não clamardes, as pedras clamarão por vós. Se a gente não pregar o evangelho, Deus vai usar um ímpio. Mas não vai usar os anjos, por enquanto. Só vai usar um anjo no final da tribulação para pregar o evangelho do reino. Mas hoje, essa missão, essa obrigação cabe a mim, cabe a você. Ou seja, pois nada, ninguém ou até qualquer instituição tem tamanho privilégio de ser proclamadora do reino de Deus. O dom maior, qual é? O Espírito Santo. Com suas ferramentas, são presentes para a igreja cumprir o seu ministério. Eu pergunto, por que a igreja hoje não tem cumprido devidamente, cabalmente, o seu ministério? Resposta, porque não quer. Ou o Espírito Santo foi embora da terra? Alô? Deixa eu fazer essa pergunta. O Espírito Santo ainda está na terra? Sim ou não? Olha o silêncio, gente. Estão me ouvindo? O Espírito Santo ainda se encontra na terra, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Demoraram para responder. Já me deixou mais preocupado. Gente, essa primeira aula está me deixando muito preocupado. O Espírito Santo não se retirou da terra, está bem presente. E eu digo mais, ele está vivendo dentro de nós. Alô? Nessa noite nós vamos sair daqui com a maior das convicções. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mana, o Espírito Santo, não tenha dúvida nenhuma, mana. Ele vive dentro da senhora. Ele pode estar quietinho, ele pode estar assim, fazendo nada, mas está quietinho e está trabalhando. Só não está entendendo. Mas quando a pessoa cai no pecado e vem os 7 demônios, ele sai 100% ou eles... Como é que funciona isso? Quando entra os 7? Nenhum demônio, anote aí, nenhum demônio, anotem, por favor, nenhum demônio ocupa espaço com o Espírito Santo. Okay. Nenhum, existe isso. Gente, a Bíblia é clara. Não, mas eu não estou falando... Eu estou dizendo assim, não vem os 7?
Sim, mas Então ele tem que sair, porque tem pessoas que falam que o Espírito Santo ele entristece, mas ele continua ali. Não. Mas se vai entrar 7, Vamos separar as situações, por favor, para não criar confusão, tá? Para um só demônio, não estou falando de 7, embora que é uma referência bíblica que a irmã está trazendo à tona, válido, importante entendermos isso, mas um demônio somente, um. Se 7 fazem um estrago, que dirá, começa por 1. Nenhum, que dirá 7, podem ocupar na vida de um crente. Não existe essa de o Espírito Santo está na sala e os 7 demônios estão no banheiro. Não existe isso. O nosso ser espiritual é tão importante para o uso do Espírito Santo, que diz a Escritura, o Espírito Santo tem o quê de nós? Ciúmes. Ele não compartilha o Espírito, o espaço que está lá dentro de nós. Ele não compartilha com outro Espírito. Então, quando ele se afasta, ele saiu mesmo. Aí entra os outros. Que a pessoa fica endemoniada. Isso, porque tem gente que não gosta de explicar isso direito, não. Exatissimamente. O Espírito Santo está aí daí. Como é que está aí daí se entrou 7? Biblicamente não existe essa situação. Você tem que me provar na Bíblia, mas não existe essa situação. O Espírito Santo não convive com nenhum espírito maligno. Agora, temos que separar uma coisa. Opressão é uma coisa, depressão é outra coisa. E usar a boca também, né, pastor? Possessão é outra coisa. Porque, às vezes, eu tenho o Espírito Santo, mas aí eu dei uma brecha, aí o diabo rapidamente pode me jogar uma seta e usar minha boca. Quando isso acontece, vem a opressão. Sim. Opressão. Se insistirmos em emprestar nossa boca para o uso do inimigo ou da carne, podemos cair na depressão. Se nós insistirmos em entristecer o espírito, é um processo, gente, que não vai assim, acontecer do dia para a noite, pode levar meses e anos. Quando insistirmos no entristecimento do Espírito Santo, aí já era. Aí a tendência dele com o tempo é, se afastar ao ponto de sair. E ele saindo, aí sim. Entra 1, entra 2, entra 3, entra 7, entra 20, entra 5.000 demônios. Pastor Juarez, temos 10 minutos para terminar. Pastor, eu quero aproveitar aí a palavra da irmã. Eu sempre tive uma concepção a respeito disso. O texto lá diz o seguinte: quando o espírito imundo sai de um homem, ele volta, se encontrar a casa vazia e adornada, se retira e traz com ele mais 7 piores do que ele. É muito comum a gente ouvir das pessoas que todo crente que se dizia vem mais 7 demônios. Eu não vejo por aí, não. Jesus está falando quando o espírito imundo sai de uma pessoa. Então, automaticamente, ele está falando de uma pessoa que possui o espírito imundo. Nem todas as pessoas que aceitam Jesus tinham demônio no corpo, não. Exatamente. Então, eu não concordo muito com essa tese que eu escuto muitos pregadores falar. Todo desviou, vem 7 espíritos, pior do que aquele que estava. Nem todas as pessoas que aceitaram Jesus tinham demônio, não. As pessoas viviam tendo, às vezes, alguma influência, porque o pecado já é uma influência demoníaca. Exatamente. E essa influência... Mas Jesus estava falando de pessoa que estava possessa de um espírito. Exato. Mas é porque sai, ele tende a voltar. E se ele volta e percebe que a casa está vazia, nós estamos falando de uma pessoa que tem um espírito imundo. Exatamente. Que tem um demônio no corpo. Não podemos generalizar isso aí. Mas eu conheço pessoas que eram dona de casa, não foi muito no mundo, eram pessoas que, tipo assim, se olhasse eu e ela, porque eu sei de onde Deus me arrancou. Então, assim, o que ela faz hoje, sangue de Jesus tem poder. Pior do que uma pessoa que foi bem assim, pesado mesmo, entendeu? Entristeceu o Espírito Santo. Vamos lá, o texto, gente. Não, pastor, eu sei, mas tipo assim, como é que eu falo? Ela faz coisas de pessoas que foi bem da baixaria. E ela não era uma mulher católica, uma mulher simples, não era aquela mulher devassa. Hoje ela está devassa. Então, eu pensei, como? Mas está no texto. A senhora já leu o texto de Efésios? Ela não tinha esse espírito. Mas o texto de Efésios deixa isso claro, a menos que a irmã tenha se esquecido desse texto. Pastor, deixa eu dar uma ajudinha aí. Vamos lá. Aí nós temos que colocar 2 textos. Perfeito, 2, vamos lá.
O primeiro que quando o demônio sai, traz mais 7, está falando de uma pessoa que tinha um demônio no corpo. Exatamente. Isso não significa que todas as pessoas têm demônio no corpo. Pronto. Exato. O outro ponto que a irmã está abordando, que a pessoa era muito católica, agora se converteu, estava uma bênção, se desviou, aí a gente vê para o outro lado, aquela palavra de Pedro. Exatamente. Quando a pessoa conhece a verdade, experimenta a verdade e se desvia, Yes. o último estado torna-se pior do que o primeiro. Exatamente. Aí Pedro, inclusive, usou a expressão. Desta forma, é como um provérbio que existe. Exato. A porca lavada voltou despojador de lama e o cão ao seu próprio vômito. Exatamente. Aí está falando de uma pessoa que conheceu a palavra e se desvia. Aí o estado fica pior. Mas não que vai trazendo demônios e pôr no corpo. Vamos deixar isso bem claro para não ficar nenhum tipo de dúvida. Eu vou fechar em 6 minutos, 7 minutos. Não vou fazer comentários, porque o tempo não nos permite, eu quero avançar um pouquinho. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo de número 5. Ou, perdão, 4, desculpe, 4. Capítulo 4. Verso 29, 30, 31 e 32. Vamos abordar o contexto. Isso aqui é muito importante. Você já leu esse texto, várias vezes. Só que a gente não presta atenção nos detalhes que esse texto nos traz. Preste muita atenção, por favor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que só for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Então, primeira orientação que Paulo dá, cuidar da nossa boca. Porque a nossa boca ela emite uma palavra que desencadeia um poder maravilhoso, ou um poder terrível. Maravilhoso para construir, terrível para destruir. Temos que ter muitíssimo... Por isso que Tiago fala, né? Que a boca é difícil, a língua é complicada de se controlar. Quando a gente menos pensa, pum, escapuliu, saiu. E agora? Como é que dá a volta para trás? É mesmo que você lançar uma flecha. Quando você lança uma flecha, não tem como trazer de volta uma flecha. Assim, uma palavra mal colocada ou mal dita. Versículo 30, está me acompanhando. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Anotou aí? Não entristeçais. Por quê? Olha o que diz na outra frase do versículo de número 30. No qual estáis selados para o dia da redenção. O que isso quer dizer? Selados. Aí tem pregadores que ensinam erradamente. Batismo com o Espírito Santo. Errado. Selo fala de posse, propriedade, senhorio. Anote aí. Selo na Bíblia fala de posse, propriedade, senhorio. Então, o Espírito Santo é o selo que diz: eu sou posse de Jesus. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou seu servo e seu ministro, a sua ministra. Mas, se nós entristecermos insistentemente ao Espírito Santo, nós vamos perder esse selo. É igual uma carta. Pensa numa carta, você coloca o selo. Os envelopes que eu mando para vocês, eu mando sem selo ou mando com selo? Gente, os envelopes que eu mando a apostila, eu mando com selo. Já perceberam? Eu mando às vezes com 4, com 6 selos, devido ao peso da apostila, tá? Mas se o envelope que eu mando para vocês for sem selo, o que acontece? Não acontece nada, nem sai daqui. O que dirá voltar. E uma carta que perde o selo, ele perde o sentido de propriedade. Ai! Fica sem direção, né? Não apenas sem direção, mas sem possuidor. Duas coisas horríveis. Não perde a direção e perde o possuidor. Então, quando entristecemos o Espírito Santo insistentemente, além de perdermos a direção, nós perdemos a posse. Ou seja, dizemos para Deus: tu não és mais o meu Senhor. Uau! Olha, o que diz a Bíblia nos versículos seguintes? Toda amargura, ira e cólera e gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. Então, Paulo está deixando bem claro, isso aqui que atrapalha. Isso aqui que domina a boca de muitas pessoas e faz com que o selo do Espírito seja quebrado. Mas não é quebrado assim, de hoje para amanhã, é um processo que vai aos pouquinhos, até acabar e destruir por completo.
Aí o antídoto, o remédio, verso 32. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Não vamos fazer comentários, o tempo não nos permite, tenho 4 minutos para terminar, então vamos lá. Ensino. O que nós estamos falando aqui agora, embora o assunto não digo que se desviou, mas ele encaixou dentro de uma outra temática, fala de ensino. Será que hoje está se ensinando corretamente nos púlpitos a palavra de Deus como deveria? Resposta: não. Não. Infelizmente. Infelizmente. Temos igrejas que são poucas, que são privilegiadas. Se a sua igreja tem ensino da palavra, ela é uma igreja privilegiada. Mas 80% não querem mais ensino, porque ensino confronta, ensino exige transformação. E não está nem pregando também assim na íntegra, porque está com medo. Exato. E se está com medo, qual a razão do medo? Tem várias razões. Vamos lá. Perder entradas de dízimos e ofertas. Desculpe, estou indo direto demais no assunto. Proclamação. Este tem a ver com o que já falei, né? Então, a proclamação fala do quê? De falar da pregação do evangelho. Serviço é a razão básica da teologia pastoral. Ressaltamos aqui o aspecto diaconal. Passa o highlight ali para ninguém esquecer na próxima aula, que eu vou voltar a fazer essa pergunta e eu não quero tirar 25 pontos de vocês, não. Eu vou ficar muito triste. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu vou tirar 25 pontos do aluno que eu perguntar qual o significado da palavra ministério. Não me lembro. Acaba de perder, minha irmã, 25 pontinhos. Ô, pastor, eu tenho quase 20 anos, né, que eu sou crente. A única igreja que eu fui que pregou sobre a desordem alimentícia, que Jesus fala em Colossenses, foi a Igreja Batista. É complicado, minha irmã. Tipo assim, é uma coisa também que tem que ser pregada. Mas não se prega, infelizmente. Não se prega, muito menos se ensina. É uma coisa muito séria. Vamos lá, serviço. Ressaltamos aqui o aspecto diaconal. Diaconia é a palavra grega para serviço. Comunhão. 2 minutos, já acabamos. 2 minutos. Comunhão. Essa palavra deriva do grego koinonia. Que bonitinho de ouvir certos pregadores. Vamos aqui fazer uma koinonia. Bonitinho, né? Na fala e na prática. É bonitinho demais. Eu vejo pastores enchendo a boca. Koinonia. Desculpa, eu não estou aqui zombando, não. Koinonia. Mas na prática o negócio é diferente. Koinonia denota um pensamento homogêneo dos que se dizem cristãos e fazem parte de um mesmo corpo. É a convivência e a edificação. Próxima aula, nós vamos continuar, já falando dos demais aspectos, profecia, adoração. Trabalhinho de casa. Eu não vou deixar vocês assim de mãozinha abanando, não. Vamos lá. Lá no finalzinho estão os exercícios. Chegaram lá nos exercícios? Lá no finalzinho? Lá no finalzinho. Finalzinho. Você só vai fazer os exercícios da página 1. Só. Para a próxima aula. Aí você vai ter que ler um pouquinho a apostila. Tem que avançar além do ponto que paramos. Página 1. Lá no finalzinho, as páginas estão numeradas de maneira diferente, tá? Porque é o bloco de exercícios. Aí você vai ver, exercício de teologia pastoral. Número 1. Sobre o chamado de ministério, responda especificamente ao que se pede abaixo. Letra A. Definição básica de chamada. 2. 3 exemplos de pessoas que foram chamadas diretamente pelo Senhor. 3 exemplos de pessoas que foram chamadas indiretamente pelo Senhor. Letra D. Defina de forma resumidamente as características específicas da chamada. Aonde eu encontro isso? Vai na apostila. Não é uma apostila muito grande. Ela dá conteúdo para você investigar. Vou postar 2 sites na internet sobre a teologia pastoral para também te ajudar. Bacharel em teologia implica pesquisa. E eu vou cobrar um pouquinho de pesquisa de vocês. Se vocês não atenderem a questão da pesquisa, vai ficar difícil demais vocês fecharem esse curso, tá? Não é que eu quero complicar a vida de vocês, não, mas é porque é bacharel. Eu não vou deixar a coisa passar assim, ó. Como é normal do básico, como é um pouquinho normal do médio, então do bacharel eu vou cobrar um pouquinho mais de vocês. Entendido? Todos entenderam?
Então, somente a página 1, o exercício 1, letras A, B, C e D. Anota onde nós paramos, tá? Paramos na página de número 5, comunhão, e aí prosseguiremos na próxima aula. Gente, nosso muito obrigado. Obrigado, pastor Juarez. Pastor Juarez, hoje foi fantástico. Com mais razão, não vou ter que levar o presente para ele no dia 10 de setembro. tem jeito não, já estava com os planos de levar o presente. Então, hoje a instrumentalidade de Deus na vida do pastor reforçou. Diz a palavra de Deus lá em Números, ninguém se apresentará a Deus de mãos vazias, né? E eu digo, segundo o Evangelho de Prestes, capítulo 9, versículo 3, ninguém se apresentará diante do pastor Juarez de mãos vazias no dia 10 de setembro. Obrigado, irmã Ana Bernardino, pela sua participação, orando para que eu tenha aqueles cabelos que o seu esposo tem, mas eu nunca vou ter. Mas Jesus, já orei, Jesus não me atende, mas deixa quieto. Diz minha esposa, para de orar, que isso não vai acontecer nunca. Um abraço daquele seu esposo abençoado. Guerreiro, obrigado, Guerreiro. Parabéns, Guerreiro. Guerreiro hoje deu um brado aí, um brado de leão, ganhou 50 pontos, bonito. Irmão Gleick hoje ficou quietinho, gente. Irmão Gleick hoje se comportou ao contrário, ele sempre... Da cada bola, cada golaço, hoje ele ficou mais... Mas eu sei, isso é característico do irmão Gleick, ele está recarregando a bateria. Na próxima aula segura, né? Ele vai jogar todos os petardos possíveis. Mas, Glaucia, pastor, obrigado, pastor Fabiano, que a boa mão de Deus continue abençoando vocês. Pastora Cristiane, obrigado. O Elvis, Deus abençoe, que tenha sempre essa barba bonita que eu nunca vou ter por mais que eu queira, tá? Márcia, obrigado pela sua participação, irmã Nicinha também. Vamos agradecer a Deus orando. Pastor Juarez, né? Como está sendo o nosso aluno novo, né? Novo para vocês, mas já conosco já há algum tempo, estará nos agradecendo a Deus com uma palavra de oração. E não se esqueça, dia 29 de agosto, próxima segunda, estamos aqui firmes e fortes pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Juarez, nos despedindo com uma palavra de oração. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento nós Aleluia. te agradecemos por esses minutos tão importantes. Aleluia. Aprendendo a tua palavra. Glória a Deus. Eu quero te agradecer pelo privilégio de Deus. poder fazer parte dessa turma, pela vida dos irmãos que estou tendo a oportunidade de conhecê-los hoje e poder fazer parte, Senhor, juntamente com eles, deste ensino, da instrução. Graças te damos. Graças pela vida do pastor Luiz Prestes, pela graça que o Senhor tem concedido, talento, dom, vocação, e através dele estamos sendo beneficiados, estamos sendo abençoados na nossa vida espiritual. Senhor, eu quero te pedir agora, em favor do lar de cada um, de cada lar representado, cada família, continua dando saúde, dando paz, dando alegria, dando proteção, dando sabedoria, dando conhecimento, inteligência. Aleluia. E dando mais graça. Ó Senhor, que nós possamos ter um restante semana debaixo das tuas bênçãos copiosas. Ó Deus, e que nós possamos voltar na próxima segunda-feira com saúde e com disposição. Graças e te que damos. nós possamos aprender mais. Ajuda-nos, unge a nossa mente, Senhor, para que o nosso entendimento seja aberto e que nós possamos caminhar e chegar até a etapa final, por graça e misericórdia do Senhor. É a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a você, aluno, que já fez o seu pagamento do mês de agosto. Lembre-se, se você ainda não fez ainda o seu pagamento do mês de agosto, até a próxima terça, dia 30, está de bom tamanho. Se você não puder, é só nos chamar para nós negociarmos a melhor data. Mas não se esqueça, se você não nos chamar, a gente vai te cobrar. Tá bom, gente? Vamos então lá no nosso lema para terminar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina.
Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória. A honra, a glória. e o Bom poder descanso, boa noite de sempre. segunda-feira, Amém. uma vitoriosa semana e até a próxima segunda, permitindo Deus. Obrigado a todos. Beijo no coração, a paz do Senhor. Obrigado. Paz para todos.